Então vamos nesse instante, mais uma vez, serenando nossos corações, nos colocando em posição confortável para receber o alimento dessa noite, o alimento espiritual de todos esses benfeitores que já nos aguardavam desde tão cedo, preparando tudo aqui para que pudéssemos, de maneira mais plena, absorver todos os ensinamentos que serão passados através dessa palestra baseada nos ensinamentos de Jesus. E com o coração alegre, nós vamos agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez. Nós vamos agradecendo pela nossa vida, por todos aqueles que de certa forma contribuem no nosso caminho evolutivo aqui nesse plano terreno. Vamos agradecendo pelo alimento à nossa mesa, agradecendo por aquele teto que nos cobre, nos acolhe, nos protege. Vamos agradecendo a todos aqueles que transmitem uma forma de amor, de compreensão, de caridade dentro dessa nossa caminhada. E sempre como forma de agradecimento, nós elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga, oferecendo a eles a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticar. A Ti pertence o poder, o reino e a glória, para todos sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Eu sou Elaine Bajo, trabalhadora voluntária aqui dessa casa, que me acolhe com tanto amor, com tanto carinho e que me possibilita mais um momento de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Só para esclarecer, os fariseus, eles eram os maiores e mais influentes partido político religioso da época do Novo Testamento. Eles sempre foram muito conhecidos por serem oponentes a Jesus e aos cristãos. Eles se separavam da sociedade para estudar a lei e por achar que eles eram religiosamente impuros, né? Já os publicanos, eles eram os cobradores de impostos lá para o Império Romano, né? Então eles tinham uma reputação ruim, muitos eram corruptos, eram conhecidos como ladrões, como avarentos e sem coração. Bom, continuando a parábola. Diante do templo, a orar, o fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana,
dou o dízimo de tudo o que possuo. Já o publicano, ao contrário, conservava-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa, justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, para começar essa palestra, nós vamos nos lembrar do poder da oração. Em nenhum momento nos foi mostrado que o que intensifica nossas orações são os nossos méritos aqui na Terra. As nossas vibrações, elas são maneiras de nos ligarmos com a espiritualidade, nos ligarmos a Deus. Então, quando nós usamos uma oração para nos enaltecer, quando nós nos imputamos qualificações orando, nós estamos tentando barganhar com Deus os nossos méritos. Nós tentamos dizer para Deus: olha, eu sou bom, então atende o que eu estou pedindo, né? E ainda mais, nós nos colocamos em qualidades meritórias de graça, enaltecendo nossas qualidades. Mas quem ratifica isso? Quem assina embaixo os nossos méritos? Vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala lá no capítulo 7. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se assim o merecerdes. Nós não podemos deixar de entender que as nossas qualidades estão diante de nossos olhos. Mas quem realmente nos conhece e conhece nosso mérito, não somos nós. Aliás, nós somos sempre os últimos, né, a perceber nossos erros, nossas falhas. É difícil, né, nós percebemos. Então, o que é tão evidente aos nossos olhos, muitas vezes nós passamos uma vida sem enxergar o que é evidente aos olhos do nosso próximo, que são os nossos defeitos. E quanto à máxima, né, de não julgar o nosso próximo? O julgamento alheio já causaria um demérito, né, diante de Deus. Por mais superior que o fariseu naquele momento se via, ou até diante da vida mesmo, né, ele se via superior ao publicano, jamais ele poderia externar qualquer julgamento que fosse. Ele tinha que fazer a oração dele, fazer seus pedidos e se retirar. Agora vamos trazer essa parábola, né, aqui para a nossa doutrina, que é tão esclarecedora. Essa doutrina, ela nos embasa, ela acima de tudo nos traz entendimento e acalanta o nosso coração. Quando essa doutrina ela fala da reencarnação, ela nos diz com todas as letras, sem dúvida alguma, que Deus é justo. Então, qual Deus nós buscamos aqui? Um Deus de justiça ou um Deus parcial, que olha diferente para cada um de nós? Um Deus que privilegia alguns e exclui outros? Ou um Deus que nos dá a oportunidade de evoluirmos? Deus não é brincalhão, que se diverte, né, nos imputando situações que nos deixam vulneráveis. Nossos planos vêm de muito antes de nós reencarnarmos. Também chegamos aqui com o nosso livre-arbítrio, né? E isso acaba nos deixando, nos desviando, né, do nosso propósito aqui. Se nós não acreditarmos
que cada um está exatamente onde planejou para poder evoluir, nós veremos o mundo da mesma forma que o fariseu via no momento em que estava fazendo a sua oração. Muitas vezes nós veremos que nós somos privilegiados e diferente daquele que nós merecemos mais, e muitas vezes nós vamos nos ver injustiçados, que nós não poderíamos estar dentro daquela situação por tudo que fazemos de bom dentro da nossa concepção. Então tudo será mais valioso aos nossos olhos quando estivermos numa situação que não precisamos agir cobrando impostos como o publicano, né? Então nós não podemos resumir as coisas a essa existência atual. Hoje nosso maior conforto está em reconhecer a reencarnação como um privilégio mesmo, né? Um privilégio imenso, aliás. Porque se assim não fosse, nós desacreditaríamos de Deus. Como podemos conceber dois homens praticando o mesmo ato, no caso dos dois era a oração, né? E com pensamentos tão distintos naquele momento, sentimentos distintos também, né? A vida deles tão distinta uma da outra, um com o privilégio de pertencer a uma sociedade influente e dessa forma viver mais tranquilamente, né? E o outro tendo que se submeter a trabalhar cobrando impostos para o Império Romano. Então onde estaria a justiça de Deus nesse caso? Deus olhou mais para um e olhou menos para o outro, deu privilégio para um, tirou o privilégio do outro, né? Se Deus não existe, o Deus que conhecemos, Ele é de justiça. As oportunidades que nós temos aqui na Terra, elas são por conta das nossas escolhas lá no plano reencarnatório. Nós pedimos tudo que nós passamos aqui, alterado pelo nosso livre-arbítrio, que muitas vezes nós somos difíceis de entender os sinais, né? E também a gente vem com aquela lembrancinha ainda lá de outras vidas, que ainda nos impulsiona a agirmos de forma até um pouco parecida, né, com as outras vidas. Então as escolhas não são de Deus, são nossas. Deus só nos dá uma nova oportunidade de corrigirmos nossos erros através das sucessivas reencarnações que a gente vem passando. E isso é o melhor que um pai amoroso pode dar a um filho, porque Deus nos ama sem impor qualquer condição, nenhuma. Nós podemos atrelar essa parábola do fariseu e do publicano àquela da ovelha que se perdeu, né? Onde Deus se alegra muito mais em ter recuperado apenas aquela uma que se perdeu. Mas por quê? Ele valorizou aquela uma do que as 99? Não. As 99 já estavam no caminho certo. Então recuperar uma foi a maior alegria. E assim Ele faz conosco, seus filhos, né? Quando nos aprofundamos nessa doutrina e assim iniciamos nosso processo de reforma íntima, né? Que nada mais é do que nós identificarmos as situações, percebermos o que gerou aquele sentimento dentro de nós e trabalharmos esse sentimento a fim de melhorarmos, né? Se analisarmos a situação do fariseu quando em oração, podemos perceber a geração de vários sentimentos naquele momento, né? Por se achar maior e melhor que os demais, ele foi vaidoso, ele foi prepotente, ele foi arrogante, né? Ele subestimou o seu próximo, que estava ali humildemente fazendo a mesma coisa que ele, que era orando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, capítulo 17, diz o seguinte: a virtude, no mais alto grau,
é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem do bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de estadiar-se. Adivinham, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Quantas enfermidades morais o fariseu demonstrou possuir naquele momento de oração? Por melhor homem que ele demonstrava ser aqui na terra, dentro dele carregava imperfeições morais, vaidade, soberba, arrogância, prepotência. Ele estava subestimando. Agora vamos analisar lá o publicano. Ele tinha tanta consciência dos seus erros aqui nessa existência que jamais sequer ergueu seus olhos ao céu no momento da oração. Orava de cabeça baixa, sempre assumindo a sua indignidade diante de Deus por seus atos aqui na terra. Lembra que eu falei acima? Nossa admirável doutrina nos ensina o quê? Trabalhar nossos sentimentos, todos os sentimentos que nos impedem de evoluir, que é o nosso objetivo aqui na terra, sairmos melhor do que viemos. Seria isso que o publicano estava fazendo lá? Por mais que naquele momento ele não poderia mudar o que estava fazendo, ele tinha o reconhecimento do quanto estava errado e humildemente orava a Deus. Lá no Evangelho, também tem um outro trecho, lá no capítulo 7, que ele diz assim: dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos desse mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer os seus servos, que finalmente a humildade, a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Deus, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, está em tudo, tudo vê, tudo sabe, tudo pode fazer, né? Nós não precisamos exaltar os nossos méritos ou clamá-los em voz alta, né? Para que sejamos reconhecidos lá por Deus. Se Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Não é? Somente aqui na terra, muitas vezes nós precisamos sempre enaltecer nossas qualidades, e fazemos isso sim o tempo todo. Muitas vezes por ocasiões, a gente precisa de um emprego, eu tenho que dizer as minhas qualificações profissionais. Isso é diferente de dizer eu sou bom, eu faço caridade, porque os nossos exemplos irão soar muito maior do que as nossas palavras, né? Tem muitas vezes, para conquistarmos aqueles que ainda precisam das provas da carne mesmo, para saber quem somos, muitas vezes a gente também enaltece nossas qualidades. E está tudo bem, nós estamos aqui passando por um processo de reforma íntima, né? Porque são regras impostas pela sociedade onde a gente vive. Então nós temos que nos adequar. Mas engana-se que diante de Deus precisamos mostrar ou provar algo a Ele. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, né? Então vamos fazer nossas orações, o nosso refúgio, onde conseguimos nos conectar a Deus,
nos desconectando por alguns momentos daqui desse plano, né? Para nos transportarmos junto com a espiritualidade, para ir mais perto de Deus, vamos abrir nosso coração e fazer a nossa oração de forma plena, sem julgamento, sem enaltecimento, né? Vamos ser o publicano a orar. Vamos nos desculpar por nossas falhas. Vamos pedir a Deus que continue a olhar por cada um de nós. Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos mais humildes. Vamos pedir a Deus que refine o nosso olhar para que possamos ter a capacidade de enxergar as necessidades dos nossos próximos, que às vezes está tão embaixo dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergar. Vamos pedir a Deus que tenhamos caridade e amor puro em nossos corações. Vamos pedir a Deus que sejamos suficientemente humildes para enxergar as nossas falhas. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça para que possamos iniciar todas as mudanças necessárias dentro de cada um de nós. Mas além de pedir, vamos também agradecer a Deus, né? E hoje a nossa maior gratidão, ela tem que ser pela oportunidade que estamos tendo de conhecer os ensinamentos de Jesus e temos esse norte para caminhar. Os ensinamentos de Jesus nos traz regras, nos traz uma forma de agir. Os ensinamentos de Jesus, ele coloca um freio no mundo. Porque pensou, se nós não soubéssemos o que é certo e o que é errado, nós já teríamos exterminado uns aos outros aqui, mesmo sabendo, já uma bárbara acontecendo, né? E a nossa gratidão por estarmos tendo a oportunidade de caminhar sobre a égide de Deus e de Jesus, ou seja, sobre a proteção de Deus e Jesus, que isso é o que nos acalanta, né? Quem que na hora do desespero, não é a primeira palavra que fala, meu Deus? Mesmo involuntariamente a gente fala, meu Deus, não é? Vamos ter gratidão por mais uma vez temos a oportunidade de falar no nome dele, de estarmos aqui reunidos para mais um Evangelho. E vamos deixar de lado nossa vaidade, nossa soberba, nossa arrogância. Vamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos deixou como exemplo. Agora vamos fechando nossos olhos físicos, e vamos nos colocando em posição confortável para recebermos o tratamento através do passe. Vamos mentalizando Jesus e a espiritualidade amiga que intercederá nesse momento por cada um de nós. Vamos percebendo que acima de nós abre nesse momento um portal por onde os nossos irmãos de luz vão projetando muita luz, uma luz muito intensa nesse salão. E a espiritualidade, junto com o mentor individual de cada um de nós, vai nos envolvendo, vai se posicionando pertinho de nós com aquele aconchego que só um irmão de luz protetor mesmo consegue nos dar nesse momento. E com muito amor
Eles vão sentindo todas as nossas necessidades, sejam físicas ou emocionais, psicológicas, espirituais. Eles vão sentindo todo o trabalho que eles têm para fazer nesse momento, para nos ajudar. Vamos mentalizando através dos pensamentos todas as nossas necessidades, vamos entregando para a espiritualidade através de nossos pensamentos, tudo aquilo que sabemos que dói, seja a dor física, seja a dor do espírito, seja a dor psicológica. Vamos entregando nesse momento para a espiritualidade, vamos pedindo a eles que sejamos tratados, que nos ajude. Vamos mentalizando que tem uma cor usada na cromoterapia, sendo aplicada em cada lugar aonde nós mostramos para a espiritualidade que temos a necessidade de tratamento nesse momento. E a espiritualidade já está posicionada em torno de cada um de nós. E vão iniciando esse tratamento, fazendo a limpeza, o tratamento a cada local onde eles conhecem a nossa necessidade e também onde vocês direcionaram eles através dos pensamentos. Vamos sentindo o cuidado, o carinho, a dedicação desses nossos amigos, todo o amor que eles colocam para nos tratar, para nos acolher, para nos aconchegar nessa energia benéfica. Vamos nos mantendo receptivos para receber tudo o que estão depositando em cada um de nós. E assim, eles vão finalizando esse tratamento, alcançando a plenitude de energia, do bem, do amor e de paz. E assim, o mentor individual de cada um vai aplicando um passe para finalizar esse tratamento. Vamos sentindo, trabalhando todos os pontos através do passe. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente de praticar. A Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Que vocês possam voltar aos lares de vocês, acompanhado dessa espiritualidade do bem, que vocês tenham uma semana com todas as perspectivas realizadas, mas que acima de tudo com saúde, com paz e com muita caridade no coração. Graças a Deus.